A paz do Senhor a todos. Semana passada eu falei de como vencer as aflições da vida. E eu falei só do primeiro ponto, né, de que nós devemos entender quem nós somos em Deus, que nós temos uma identidade em Deus. E eu citei o texto de Daniel 3, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não vou ler o texto para ganhar tempo aqui, para a gente terminar hoje e concluir essa mensagem. Então, vencendo as aflições dessa vida. Como vencer? Então, eu quero partir para outro ponto aqui. Nós devemos aprender com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles descansaram em Deus e em sua soberania. E eu e você devemos fazer o mesmo. Olha o texto que está lá em Daniel, capítulo 3. Agora, porém, vocês, ao ouvirem o som da trombeta, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz, pois se vocês não adorarem, serão lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha só, descansar em Deus, sabe, é tão bom dizer isso, né? Mas às vezes é tão difícil viver isso. Olha, eu acho lindo o que esses jovens fizeram. Sim, eu acho muito maravilhoso, porque eles não se prostraram diante da imagem, mesmo correndo o risco de morrerem. Então, eles disseram assim, ó, Deus pode nos livrar, mas se Deus não nos livrar, entenda o Senhor que nós não vamos nos prostrar. Olha só, a coragem, a audácia, a ousadia, a intrepidez desses três servos do Senhor. Então, isso é descansar em Deus. Isso é ter atitude de mais que vencedor. Olha, Deus, Ele pode fazer. Ele pode fazer tudo. Sim, Deus é soberano. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus, Ele não conhece impossíveis. Ele não conhece derrotas. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele não é limitado a nada. Deus, Ele é autossuficiente em si mesmo. E Deus não precisa de nada para agir. Deus, Ele pode todas as coisas. Ele faz conforme aquilo que Ele quer, conforme a sua santa vontade. Então, aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego diz, Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, aí eu entro num detalhe, Deus pode nos livrar, mas e se Ele não nos livrar? Deus pode te curar, mas e se Deus não te curar? Deus pode fazer o que você tem pedido, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, mas e se Deus não fizer isso que você tem buscado? Eu quero que você reflita sobre isso. Deus, Ele pode abrir a porta, sabe, que você pensa que está fechada. Ele pode te dar um novo emprego. Sim, Deus pode tudo. Agora, para analisar, e se Deus não fizer? Você vai jogar Deus fora? Você vai parar de servir a Deus? Você vai parar de buscar a Deus? Você vai parar de dizer que Deus é bom? Então, eu e você devemos refletir que Deus, Ele faz conforme lhe apraz, conforme os desígnios do seu coração. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles descansaram em Deus. E olha, que para eles foi muito difícil, porque eles estavam correndo o risco de morte. Eles sabiam que o rei Nabucodonosor não estava brincando. Todos se prostraram. Olha, às vezes nós estamos longe, né? Longe do pastor, longe dos irmãos, longe da família. E a gente, sabe, se torna vulnerável. E muitas vezes não tem ninguém olhando.
E a gente é tentado a pecar, a fazer coisas que não agradam a Deus. Eu pergunto para você, olha, ali Sadraque, Mesaque e Abednego, muitos dizem assim, mas eles não podiam só dar uma baixadinha, né? Dar um migué, igual diz o ditado aí, né? Já estaria bom, eles se livrariam das mãos do rei. Mas entenda uma coisa, mesmo que as pessoas não estejam olhando, existe um Deus que tudo vê. Existe um Deus que te conhece no mais profundo do teu ser, no âmago da tua alma. Ele conhece você em todos os detalhes, em tudo que você faz, em tudo que você pensa. Não pense você que nós conseguimos fugir de Deus. Não há como fugir do olhar desse Deus. Esse Deus soberano, bendito, santo, Ele sonda os nossos corações. E Ele sabe o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Ele conhece muitas vezes a angústia do nosso coração. Ele sabe quem nós somos, sabe no profundo da nossa alma. Quem nós somos quando ninguém está vendo. Quem nós somos. O que fazemos quando ninguém está vendo. Nós devemos ter ciência disso. De que Deus está vendo tudo. Olha, então aqui eu vejo que esses jovens, eles aprenderam a descansar em Deus. Sabe, eu vejo assim que muitas vezes, eu vejo que eu aprendi a descansar em Deus em muitos detalhes. Sabe, porque muitas vezes eu estou satisfeito em Deus. Sim, satisfeito em Deus. Então eu não espero muitas coisas de Deus. Não espero. Porque tudo que Ele tem feito na minha vida, sabe, é mais do que eu mereço. Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, Ele é a maior satisfação que pode acontecer no coração do ser humano. Jesus é o grande, maior tesouro de todos aqueles que o servem. Então, olha, eu sei que falar de descansar em Deus é muito fácil, mas às vezes não é tão fácil passar por aflições. Então, que eu e você tenhamos bom ânimo, que nós prossigamos em conhecer a Deus. Nós precisamos confiar nesse Deus. Sim, confiar nele de tal maneira que mesmo quando vem uma aflição dessas, como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós nos mantemos fiéis, sabe, na presença dele. Olha, a vida, eu escrevi isso aqui, eu quero ler para que você veja. A vida com Deus jamais deve ser comparada a um mar de rosas, pois há muitos espinhos pelo caminho. Porém, ao caminhar com Deus, desfrutamos de seu imenso amor, de sua graça maravilhosa, do poder do seu Santo Espírito, moldando-nos na imagem de seu Filho. Isso faz toda a diferença. Sim, diante de todas as adversidades, sabe, dessa vida, nos leva a superar cada aflição, bendizendo ao Senhor, e é por isso que a vida com Deus é vista por muitos como loucura. Porém, para analisar, porém, com plena convicção, eu afirmo, de Deus, que é melhor viver na loucura de Deus e com Ele, do que viver na lucidez desse mundo, sem Ele. Então, o que aconteceu aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego? O que Deus fez? Eles não se prostraram, mas o que Deus fez? Para analisar, eu quero ser bem rápido. Primeiro, Deus os livrou. O rei exclamou. Quando jogou, porque o rei Nabucodonosor jogou, mandou jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e eles foram jogados. Aqueles que jogaram eles morreram, só para você ter uma ideia, eles morreram. Agora esses jovens, eles foram lançados e eles não morreram. E olha só o que o rei exclama: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos,
andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Daniel 3:25. O rei, ele chegou para ver e viu que aqueles jovens, eles estavam vivos. Então jogaram 3 e tinham 4. Para analisar. Não dá para afirmar quem era esse quarto homem, apesar de dizerem que era o anjo do Senhor, que era o próprio Cristo que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei chamou aqueles que estavam servindo a ele e pediu para tirar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram arrancados do fogo e, para analisar, eles foram totalmente guardados. Sabe, nem um fio de cabelo deles queimou, nem cheiro de fumaça eles tinham. Deus os livrou. E talvez você diga, olha, essa fornalha não devia estar tão quente assim. Claro que estava. Os homens que lançaram eles morreram, só para você ter uma ideia. Olha, os soldados, eles lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego e não conseguiram se proteger. E só o fogo, a fumaça, aquela chama do fogo queimou eles e mataram eles. Nenhum ser humano, preste atenção, é capaz de matar outro se Deus não quiser. Porque Deus, ele pode livrar. Segundo resultado que aconteceu aqui, Deus foi glorificado. Sim. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Ele os livrou e porque eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas do que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o Deus deles, o próprio Deus deles. Daniel 3:28. Muitas vezes, Deus, ele usará as nossas vidas, os nossos sofrimentos, os nossos testemunhos diante da aflição para mudar a situação e transformar as pessoas. Se eles tivessem desistido de adorar a Deus, para analisar, e tivesse adorado a imagem, com certeza Deus não seria glorificado. Eu e você precisamos aprender que nós não devemos, sabe, ter atitude de murmuração diante das tribulações, das adversidades, das aflições. Nós não podemos estar reclamando, porque muitas vezes Deus vai usar as aflições para alcançar outras vidas. E vai alcançar por meio das nossas vidas. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles nos mostram que mais vale morrer agradando a Deus do que viver sem importar com Deus. Que eu e você possamos viver para a sua glória, para a glória de Deus. E terceiro e último resultado. Deus mudou a história daquela nação. Disse o rei Nabucodonosor: por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, olha só, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Daniel 3:29. Sadraque, Mesaque e Abednego, além de glorificarem a Deus, de serem usados por Deus, eles foram promovidos pelo rei. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Daniel 3:30. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego foram mais que vencedores. Eles nos mostram como vencer as aflições dessa vida. Primeiro, eles tiveram convicção de quem eles eram, né? Eu pergunto para você, você tem convicção de quem você é em Deus? Você já teve o seu encontro com Deus, os seus pecados perdoados, já nasceu de novo? Você já teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho? E aqui nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, num outro ponto, eles descansaram em Deus. Sabe? Que eu e você, prezado telespectador, façamos isso. Descansemos em Deus e em sua soberania. Sabe? Os nossos joelhos devem se dobrar ao único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ama você e enviou essa mensagem para que você seja alcançado por Ele, para que você reflita, sabe, na grandeza desse Deus
e possa viver para a glória desse Deus. O desejo do meu coração é que esse Deus bendito e santo, Ele abençoe você com a sua graça e alcance você com a salvação dEle e alcance todos da sua casa. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém.